Boa tarde a todos. Terá início, neste momento, a solenidade da declaração da posse dos novos dirigentes da Seção Judiciária do Distrito Federal, biênio 2018-2020. Para compor a mesa de honra, anunciamos o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, desembargador federal Carlos Eduardo Moreira Alves, acompanhado pelos excelentíssimos senhores juízes federais Cátia Balbino de Carvalho Ferreira e Itagiba Catapreta Neto. Compõe ainda a mesa de honra o excelentíssimo senhor Procurador Regional da União Federal, Rafael Ramos Monteiro de Souza. Excelentíssimo senhor vice-diretor do Foro da Seção Judiciária do Distrito Federal, juiz federal Alexandre Jorge Fontes Laranjeira. Excelentíssimo senhor representante do presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, secretário adjunto Ibanez Rocha. Solicitamos a todos que se posicionem para o hino nacional que será executado pelo Coral Evangélico de Brasília, regido pelo maestro Emílio de César. Essas edições vocês fazem no computador, esse lado da tribuna mesmo? Essa aqui ela vai direto com os lados de equipamento, fazer toda a edição. Mas são PCs ou são equipamentos específicos? Não são específicos, são montados. Usando uma configuração já. Aí tem um computador que ele é a configuração já própria para suportar, né? Esse cara tá com cabeça na frente. Cada vez é isso.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, desembargador federal Carlos Eduardo Moreira Alves. Declaro aberta essa solenidade de declaração da posse dos excelentíssimos senhores juízes federais Itagiba Cata Preta Neto, na função de diretor do foro, e Alexandre Jorge Fontes Laranjeira, na função de vice-diretor do foro, designados pela Portaria da Presidência 5961-137, de 4 de maio do corrente ano, para o biênio 2018-2020. Comunico que os magistrados assinaram termo próprio no dia 1º de junho. Registro a presença da excelentíssima senhora juíza federal Cátia Balbino de Carvalho Ferreira, que encerrou seu mandato dia 31 de maio do corrente ano. Convido os excelentíssimos senhores juízes federais Itagiba Cata Preta Neto e Alexandre Jorge Fontes Laranjeira a prestarem o compromisso solene de posse. Prometo desempenhar leal e honradamente as funções de diretor do foro da Seção Judiciária do Distrito Federal, respeitando a Constituição e as leis do país, com a ajuda de Deus. Prometo desempenhar leal e honradamente as funções de vice-diretor do foro da Seção Judiciária do Distrito Federal, respeitando a Constituição e as leis do país. Ao senhor diretor da Secretaria Administrativa, Érico de Souza Santos, que proceda à leitura do termo solene de posse dos magistrados. Termo solene de posse do diretor e do vice-diretor do foro da Seção Judiciária do Distrito Federal. Aos 4 dias do mês de junho do ano de 2018, no auditório Maria do Carmo Guerrieri, da Seção Judiciária do Distrito Federal, localizada no setor de Autarquia Sul, quadra 2, lote 8, bloco G, em Brasília, perante o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, desembargador federal Carlos Eduardo Maú Moreira Alves, e da diretora do foro da Seção Judiciária do Distrito Federal, biênio 2016-2018, juíza federal Cátia Balbino de Carvalho Ferreira, tomaram posse solene na função de diretor do foro da Seção Judiciária do Distrito Federal, o excelentíssimo senhor juiz federal Itagiba Cata Preta Neto, e na função de vice-diretor do foro da Seção Judiciária do Distrito Federal, o excelentíssimo senhor juiz federal Alexandre Jorge Fontes Laranjeira, para o período de 1º de junho de 2018 a 31 de maio de 2020. Os magistrados foram designados pelo excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, desembargador federal Carlos Eduardo Maú Moreira Alves, por meio da Portaria 596-1137, de 4 de maio de 2018. E para constar, eu, Érico de Souza Santos, diretor da Secretaria Administrativa da Seção Judiciária do Distrito Federal, lavei o presente termo que vai assinado pelas autoridades mencionadas. Desta forma, estão empossados solenemente os excelentíssimos senhores juízes federais
Itagiba Cata Preto Neto, na função de diretor do foro, e Alexandre Jorge Fontes Laranjeira, na função de vice-diretor desta Justiça Federal. Só coloca o pezinho. Coloca o pezinho. Em prosseguimento, passo a palavra ao excelentíssimo senhor diretor do foro da Seção Judiciária do Distrito Federal, Juiz Federal Itagiba Cata Preta Neto. Vamos torcer para isso aqui se aguentar até o fim do pronunciamento. Oi? Quer aproximar mais? Coloca aqui do lado e eu vou falando daqui. Certo. Senhor presidente, na pessoa de quem saúdo a todos os demais presentes. Eu fiz o propósito e vou manter o propósito de uma saudação simplificada, mas eu não posso deixar de dizer da minha alegria, do meu orgulho, da minha honra em ver nesse auditório tantas pessoas tão queridas, tão significativas na minha vida, e embora eu saiba que estão aqui pelo prestígio da instituição e não pelo meu prestígio pessoal, mas como parte da instituição eu me sinto também prestigiado. Antes mesmo de começar, eu tenho a obrigação moral de agradecer a todos os meus antecessores nessa tarefa de dirigir este foro. Recebo para administrar uma sessão judiciária organizada e bem estruturada. Faço esse agradecimento na pessoa da minha amiga, irmã de concurso, desde o tempo que estudávamos para a prova oral, e de jornada há 23 anos, doutora Kátia Balbino, para quem eu peço uma salva de palmas. As palmas não são de despedida não, viu, Kátia? Não pense que eu vou deixá-la sossegada no seu cantinho, não. No capítulo 8º do livro Dom Quixote, Cervantes descreve a luta do Cavaleiro de La Mancha contra os moinhos de vento. Na cabeça tresloucada, aventureira e idealista do herói, os moinhos eram gigantes, inimigos a serem corajosamente vencidos na ponta da sua lança. Nossas dificuldades hoje são assim imensas. Gigantes como as restrições orçamentárias impostas ao Poder Judiciário, que inclusive derruba o parlatório, gigantes como o excesso de demandas que somos obrigados a enfrentar a cada dia, muitas vezes com recursos precários.
Gigantes como as ameaças à autonomia e independência do Poder Judiciário, que já começam a se esboçar nos antros da boçalidade. Gigantes como a cobrança por demandas estruturais que deveriam ser dirigidas a outros poderes. Mas este não é o momento para lamentações. O momento é de esperança, de empunhar as lanças e derrotar os gigantes que são reais. Somos capazes disto. Nossas lanças não estão despedaçadas e nem o serão. Às invasões de nossa privacidade, respondemos com a transparência de quem não tem nada a esconder. À exposição de nossas famílias, respondemos com o orgulho que temos dos nossos entes mais amados e a consciência tranquila de quem está fazendo todo o possível para legar a eles um Brasil melhor. Ao patrulhamento ideológico, respondemos com a firmeza dos nossos ideais. Às mordaças do politicamente correto, respondemos com a liberdade que emana de nossas decisões e sentenças. À segregação artificial que querem impor à nossa sociedade, respondemos com a igualdade com que todos são e sempre serão tratados nesta casa. Temos leis no Brasil. Temos uma Constituição a respaldar a nossa independência. A todas as dificuldades, sempre responderemos com o que temos de melhor. Na atual situação de carência, o momento é de focar na prestação jurisdicional. Como dizia o nosso temido professor Cleiton Rossi, presidente, é disso que eu falo, é disso que eu sei. Prestar jurisdição, fazer justiça ao nosso país, aos nossos compatriotas. Este será o foco da minha gestão. Criatividade para reinventar o nosso trabalho e a nossa maneira de trabalhar. Envidar os nossos esforços para prestarmos uma jurisdição mais célere e mais eficaz. A racionalização do trabalho com vistas à rápida entrega do bem da vida nas mãos do jurisdicionado. Tem que começar pelo primeiro grau, já na distribuição de cada petição inicial. O Código de Processo Civil de 2015 nos dá ferramentas para isso. É preciso dar-lhe efetividade. O sistema multiportas de solução dos conflitos, a reunião de demandas repetitivas de grandes litigantes e estruturais, a colaboração judicial, inclusive entre os vários graus de jurisdição, são instrumentos que o Código de 2015 e as circunstâncias nos impõem e são extremamente bem-vindos. O colapso somente poderá ser evitado com a racionalização dos nossos trabalhos. Sobre a colaboração, é preciso dizer algo mais. Em reunião que eu tive com os colegas das varas de execução fiscal, eu tomei um grande susto. Cada uma das 3 varas de execução fiscal no Distrito Federal tem, em média, 50 mil processos em tramitação. São números contra os quais não há ponderação, não há argumento. É preciso fazer algo para ajudar os nossos colegas. É preciso que haja colaboração e divisão de tarefas. Não quero e não vou aqui desfiar números e estatísticas, mas é preciso ressaltar que, conforme o Observatório de Recursos Financeiros do Conselho da Justiça Federal, a despesa total da Justiça Federal da Primeira Região no ano de 2016 foi de R$ 2.972.343.307,08. Já a nossa arrecadação foi de R$ 11.463.440.319,34. Mais de 8 bilhões de superávit. Não há como negar a eficiência das nossas varas de execução, da nossa execução fiscal, mesmo na situação de quase colapso em que se encontra. Colaboração, unir esforços, tem que ser a palavra de ordem. É no primeiro grau que deve se formar o embrião dos grandes acórdãos e súmulas. É aqui o ambiente adequado ao nascimento e amadurecimento dos incidentes de resolução de demandas repetitivas, dos incidentes de assunção de competência. É daqui, do primeiro grau, que devem partir os subsídios à solução de recursos repetitivos e com repercussão geral, no Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal.
Daqui devem partir as soluções para os grandes temas do país. Ao Tribunal Regional e aos tribunais superiores, devemos entregar sentenças e decisões que ensejem a realização da verdadeira justiça, que ao final será entregue ao país. É preciso que adiramos entusiasticamente à ideia de que o Poder Judiciário é um só. Não há hierarquia na jurisdição. Há divisão de competências, de tarefas. A tarefa de cada um é contribuição para a realização do bem comum. Isto é a essência da República. Unir esforços, dividir tarefas, compartilhar experiências e ideias, valorizar a maturidade dos que aqui estamos há mais tempo e também a pujança e entusiasmo dos que acabam de chegar. Parceria e pujança são palavras que nos remetem à advocacia pública e privada. O advogado é a ignição da justiça, o primeiro a reagir à injustiça e o primeiro ator da atividade jurisdicional. É da vocação do advogado que nasce o acordo e a demanda. O bom conselho, que evita o processo ou induz ao litígio, nascem no advogado. Mais do que nunca, o artigo 133 da nossa Constituição merece efetividade. Não pode ser visto como uma mera peça literária, inserida na Constituição por mero corporativismo. O advogado é, sim, indispensável à administração da justiça. Nós precisamos de vossas excelências. O mesmo se diga do Ministério Público, nosso parceiro natural e primário, lado a lado com o Poder Judiciário, no exercício deste poder, freio e contrapeso, mas ao mesmo tempo motor da jurisdição. Vossas excelências têm compartilhado conosco, suas excelências, têm compartilhado conosco as dificuldades das sucessivas crises que o nosso país enfrenta. Estejam conosco, contem conosco como o país conta com o Ministério Público. Inteligência, repito, é a palavra do momento. E esta não falta aos agentes da jurisdição. O idealismo, a retidão de caráter e propósitos dos juízes e servidores desta casa, e por que não dizer algumas pitadas de loucura, são capazes de transformar e reinventar a nossa seção judiciária sem perder um só milímetro da nossa tradição e história de grandeza. A criatividade no uso dos recursos que temos, notadamente a grande dedicação dos nossos recursos humanos, serão a ponte sobre as águas turbulentas que temos de atravessar. Também os meios de comunicação modernos e muito mais eficazes, o uso inteligente dos recursos de informática, fugir das armadilhas de um determinismo que aprisiona. As coisas são como são, mas nós estamos aqui para mudar a realidade. Já o fizemos no passado. Temos feito isso no nosso dia a dia. Desvios e abusos sempre tivemos e sempre fomos chamados a combatê-los e corrigi-los. E nunca hesitamos ou hesitaremos em erguer desta casa a clava forte. Este é o meu ideal para a Justiça Federal no Distrito Federal. Amalgamar a tradição e a criatividade, o rígido e intransigente respeito à Constituição e às leis, com a ousadia que as circunstâncias e os próprios códigos sugerem e cobram. Eu não posso deixar de dirigir umas poucas palavras aos servidores da Justiça Federal, aí incluídos os nossos prestadores de serviço. Sou bisneto, neto, filho, marido, irmão, tio e tio-avô de servidores públicos. E o enorme orgulho que eu tenho disto cresce ainda mais por ter como colegas de trabalho os servidores desta casa. Tenham a certeza, colegas, estamos juntos. Conto com todos e com cada um de vocês. E podem também contar comigo. Eu comecei falando de moinhos de vento e eu terminarei falando de um outro. Eu sei que é lugar comum, história velha de muitos conhecidas, mas eu não resisto. 2 séculos depois de Cervantes escrever As Aventuras de Dom Quixote, Frederico II e um humilde vizinho em Sanssouci imortalizaram um outro moinho. O imperador queria ampliar os jardins do seu palácio e mandou oferecer uma determinada quantia para comprar o velho e feio moinho que havia na vizinhança. Diante da recusa do moleiro,
era o meio de vida dele, Frederico ameaçou tomar-lhe à força a propriedade. O moleiro respondeu: Sua Majestade esquece que há juízes em Berlim? Isto foi suficiente para deter a arrogância do imperador. Hoje, a Alemanha é uma república. Frederico e o moleiro voltaram ao pó de onde vieram. E o moinho está lá até hoje. O moinho, que tinha sido o símbolo da loucura, converteu-se em símbolo de um judiciário altivo, independente e justo. E se nós olharmos com boa vontade para o símbolo da Justiça Federal, podemos enxergar uma representação pós-moderna de um moinho de vento. Confiem em nós. Também há juízes em Brasília. Muito obrigado a todos. Para o pronunciamento, anunciamos o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, desembargador federal Carlos Eduardo Moreira Alves. Meu boa tarde a todos, e eu gostaria de principiar os meus cumprimentos a todos, o fazendo nas pessoas do Dr. Itagiba, do Dr. Alexandre e da doutora Kátia, que, ora, a última, se desincumbe dessa árdua missão de administrar os caminhos da seção judiciária do Distrito Federal, passando esse difícil bastão hoje aos doutores Itagiba e Alexandre. Administrar é sempre um grande desafio, sabemos nós, principalmente para aqueles que, como nós juízes, não somos talhados para essa missão. E muito menos quando essa missão vem acompanhada das dificuldades porque passamos e é conhecida de todos nós. São nuvens negras que se apresentam no nosso horizonte mais imediato e que teremos, como já pontuou Vossa Excelência, doutor Itagiba, de cruzar com criatividade, espírito público, compromisso e aquilo que eu não me canso de enfatizar, que faz com que nós possamos dar aquilo que nós temos de melhor, amor no coração para essa, repito, difícil tarefa. É com grande satisfação que em poucos dias retorno a esse auditório, como disse, há talvez uma semana atrás, um pouquinho mais, para rever velhos amigos, para ver amigos que vou fazendo nessa sessão judiciária ao longo desses 20 anos de magistratura iniciados no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. E satisfação renovada por estar novamente aqui, agora, na oportunidade de dividir responsabilidades com aqueles que iniciam essa caminhada. É a primeira solenidade a que compareço de posse dos novos diretores de foro no âmbito da Primeira Região. E para aqueles rincões para os quais não pude
me dirigir pessoalmente para essas solenidades, por compromissos anteriormente agendados, por dificuldades orçamentárias que nos são impostas, enfim, por qualquer dos motivos que não tenha permitido essa ida, nem a representação por um dos membros do tribunal em rodízio que deve ser permanentemente implementado, quis gravar uma mensagem para todos aqueles que façam essa administração dividida dos serviços e dos destinos administrativos da Justiça Federal no âmbito da primeira região. Vou pedir licença a vocês para ler a parte nuclear desta mensagem. A cada 2 anos, a missão de conduzir os trabalhos do foro é atribuída a um de nós juízes por força do necessário rodízio entre os nobres pares, oportunidade em que somos desafiados a agregar novas experiências à nossa vida funcional. Sair do exercício da jurisdição e vivenciar o dia a dia das áreas administrativas é enveredar por caminhos desconhecidos e nem sempre seguros para a maioria de nós julgadores, mas certamente de grande aprendizado. Lidar com limitações e escassez de recursos humanos, materiais e orçamentários se somará a nossas constantes preocupações com o cumprimento de metas, explosão de demandas e entrega ágil da prestação jurisdicional. É hora de se dar continuidade ao trabalho dos colegas que hoje deixam as diretorias dos foros da primeira região. Aos que deixam a diretoria do foro para retomar as suas atividades judicantes, nossos agradecimentos pelo trabalho realizado. Temos a convicção de que deram o melhor de si para resolver os problemas da seccional e das subseções judiciárias, eventualmente a ela vinculadas. Aos que iniciam sua jornada como diretores de foro, nossos cumprimentos e o desejo de que todas as iniciativas empreendidas sejam bem-sucedidas, que as adversidades inerentes à nossa nova função, antes de fonte de desânimo, sejam combustível para a busca incessante de soluções. Que nesses dias difíceis que estamos vivendo, vislumbremos soluções, oportunidades e saídas e tenhamos sabedoria para tomar as decisões que são necessárias para o bom andamento dos trabalhos na Justiça Federal. Que, com os olhos voltados para o futuro e de mãos dadas com nossos pares, servidores e colaboradores, sigamos em frente, todos juntos, em prol da coletividade, por uma justiça acessível a quantos a buscam. Contem com o apoio do Tribunal Regional Federal da Primeira Região para, dentro das nossas possibilidades, enfrentar os desafios. Seus desafios são os nossos desafios, assim como são os desafios de todas as seccionais de nossa continental região. Quis replicar essa manifestação aqui com vocês porque conhecemos de perto as dificuldades da seção judiciária do Distrito Federal, decorrentes da peculiaridade de ser um foro nacional. E todos sabemos o que isso significa, o empenho que isso exige de cada um de nós para, dentro dessas limitações grandes, que não são de hoje, sempre as tivemos, são apenas acentuadas e também, insisto eu, nos fazem contar com mais do que aquilo que o dinheiro pode comprar, com a nossa criatividade, com o desenvolvimento de ideias, de ideais e de um talento que nós mesmos não conhecemos, porque somos obrigados a procurá-los. E
Dentro dessa perspectiva de dificuldade, Vossa Excelência já pôde verificar, logo no início, no momento das fotos, o que restrições de ordem orçamentária nos fazem sofrer. Mas contem, como disse, com o apoio do Tribunal Regional Federal da Primeira Região para que juntos possamos enfrentar e vencer essas dificuldades. Histórias novas se escrevem com base nas velhas histórias. Temos o exemplo dado por todos aqueles que nos antecederam e o compromisso de replicar esses exemplos para que a história continue a ser escrita com a mesma desenvoltura, com o mesmo brilho com que ela nos foi entregue. Tenho a certeza, doutora Cátia, de que Vossa Excelência dormirá hoje, como faz desde o dia 1º de junho próximo passado, com a certeza do dever cumprido. Dorme o sono dos justos, entrega o bastão aos doutores Itagiba e Alexandre, para que eles, com o apoio de todos, continuem a escrever essa história de glória. Desejo a Vossas Excelências que iniciam essa nova jornada todo êxito na caminhada. Muito obrigado. E para brilhantar esse momento tão especial, teremos uma apresentação do Coral Evangélico de Brasília. Quem é que fala agora? Depois do coral? Bravo? Não tem hino, livros, né? Ah, mas já cantaram, né?
Ao declarar encerrada esta solenidade, agradeço as honrosas presenças das dignas autoridades e convidados. Uma ótima noite a todos. Queremos lembrar que os cumprimentos poderão ser feitos na mesa de honra, subindo aqui para a lista lateral e descendo à direita.